Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Rustonauta. Eu sou Gabriel Fernandes e no vídeo de hoje nós vamos tentar responder a pergunta: vale a pena aprender o Rust em 2025? A audiência mais atenta do nosso canal já tem provavelmente assim um palpite de qual vai ser a nossa resposta, né? Pô, o cara se chama Rustonauta, como é que ele vai dizer que não vale a pena aprender o Rust em 2025? E é uma crítica bastante justa da nossa audiência. Mas talvez seja mais interessante o caminho até chegar nessa resposta do que a resposta propriamente em si. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos explorar algumas estatísticas que explicam como é que o Rust está posicionado em relação a outras linguagens no que tange quão bem paga e quão abundantes são os, as vagas em Rust. E também a gente vai olhar um pouco assim quais são os domínios em que o Rust se destaca. E isso, eu acredito, vai ajudar quem está aprendendo Rust a decidir se eles querem que Rust seja a sua principal linguagem daqui para frente no ponto de vista profissional, ou se para você ainda faz mais sentido que o Rust seja meio que um side project que no futuro você pode se integrar melhor ao seu ferramental, você realmente vai querer tentar vender, né? É, vamos começar com esse survey feito pelo Dev Job Scanner. Ele é do final do ano passado, então ele é relativamente recente. E o que o meu cara Logan Dev que queria fazer é ranquear as 10 linguagens de programação mais bem pagas do mercado aqui. Então vamos começar pelo 10 naturalmente, que é Python. Nenhuma surpresa aqui. Ao mesmo tempo que tem jobs muito bem pagos em Python, exatamente pelo fato de ser uma linguagem que tem muitos jobs, né? Então é uma linguagem muito grande e muito rica. Com a explosão da IA, tem jobs muito bem pagos que são focados em Python. E pelo mesmo motivo é que ela não está mais bem colocada. Como tem muita demanda, também apareceu muita oferta de trabalho em Python. Ou seja, muita gente até que não escrevia Python começou a mexer, ou melhor dizendo, muita gente que nem sequer é, tinha uma carreira de TI. Pessoal que mexia com bioquímica, com alguma engenharia específica e acabou mexendo tanto com Python porque estava na academia e a academia requer que você faça isso, que quando foram para o mercado de trabalho viram que eles podiam trabalhar em data science, coisas do tipo. Então, essa é a realidade, é uma linguagem que tem um mercado gigantesco, mas que não necessariamente é o mais bem pago, mas também não é o mais mal pago. Só que para você estar entre os bem pagos de Python, acho que você precisa ter alguma skill específica que não tem a ver com Python, e sim a ver com um trabalho específico. A gente pode e vai falar sobre isso de novo no futuro. Em nono lugar, só me surpreende essa posição, justamente porque está relativamente baixo. Kotlin e desenvolvimento de aplicativo mobile em geral, durante um bom tempo, eu acho que em algum grau hoje ainda é o caso, é o cheat code de mana infinito do GTA, né? Você não precisa fazer, com todo respeito aos excelentes programadores Kotlin, né? E na verdade, respeito às sábias decisões que eles fizeram na carreira deles. Mas assim, eu tenho a impressão que se você for um front de, digamos, JavaScript, você vai ter muito mais trabalho para você chegar no nível de renda que o programador Kotlin, especialmente aqueles que estavam lá durante a transição indo de Java para Kotlin, do Android, no meio dos anos 2010. Esse pessoal está muito bem e não é de se espantar. Só acho que nesse ranking aqui está mal posicionado. Seguindo, temos Go. Nenhuma surpresa, Go é uma linguagem que é principalmente usada para back-end, mas que particularmente é usada para back-ends premium, back-ends de projetos em que o tech lead ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está procurando. Ele se preocupa com coisas como segurança e como desempenho. E é por isso mesmo que quem mexe com Go geralmente são desenvolvedores de maior qualidade também. Então eles se casam bem justamente com o tipo de vaga que aparece para Go. Go com frequência é apontado como um dos rivais de Rush nessa geração. Eu não vejo hoje tanto assim. Apesar do que tem alguns aplicativos de sistema que foram escritos em Go, e essa é uma seara em que o Rush com certeza atua, não é o forte da linguagem. A maior parte das vagas que você vai ver de Go, eles são de back-end, que é o ethos da linguagem. Né? O Go nasceu para tentar finalmente encaixotar o PHP. Né? O Go é uma espécie de
de PHP de garfo e faca e bem vestido, né? E é por isso que essa rivalidade que as pessoas veem com Rush, eu acho que a interseção não é tão grande assim. Essa é a minha opinião no tema. E em relação a como tá no ranking, eu diria que tá até relativamente mal. Os projetos em Go costumam ser projetos que pagam bem. E é por isso que poderia estar melhor na lista, especialmente por causa do sétimo, que é Ruby, que também é uma linguagem que é de back-end. Só que o Ruby, diferentemente, é uma linguagem que tem uma filosofia mais pythonista. É uma filosofia de tentar fazer com que a sintaxe seja o mais simples e acessível possível e topando pagar o custo em desempenho para isso. E no fim das contas, o grande problema com esse plano é que uma linguagem que tem um escopo maior, que é mais generalista, que é o caso de Python, acaba assumindo esse papel para o tipo de projeto em que você quer ter um back-end que seja acessível para os programadores. E essa é uma das razões pelas quais eu acho que o Ruby está morrendo. Não sei exatamente explicar por que figurou tão bem nesse ranking. Talvez tenha ouvido uns outliers. Eu prevejo que no futuro, quem mexe com Ruby vai ficar mexendo com código legado e código ruim. Em sexto lugar, não é nenhuma surpresa, Scala é uma linguagem, sem dúvida, granfina e gourmet. Os desenvolvedores de Scala são desenvolvedores geralmente muito bons, que já mexem com programação funcional há muito tempo e paga muito bem, o que faz sentido, porque o skill floor de Scala é muito alto, né? Tipo, então, o mínimo que você precisa ser para você ser um programador na prática em Scala, ou seja, um cara que é pelo menos um pleno, o mínimo que você precisa saber é muito. Quando você é um desenvolvedor Scala, você vai trabalhar em projetos muito específicos, sem ilusões aqui, tá? Scala não é uma linguagem onde vai ter uma abundância enorme de empregos e as pessoas vão estar ali assediando na rua para trabalhar para elas. Isso não vai acontecer. Diferente da próxima da lista. C e C++ são linguagens bem generalistas, que tem incontáveis aplicações. Assim, o mundo que nós vivemos foi construído em C e C++, sem dúvida nenhuma. E, é claro, por ser uma linguagem que é utilizada em Systems Programming, e hoje em dia você vê alguns nichos que pagam muito bem, e nós estamos começando a andar nesse território na lista, que é blockchain, cripto, DeFi, Web3. Esse universo aí também paga espetacularmente bem, e faz sentido que pague. C e C++ tem, sem dúvida nenhuma, uma dos figura entre as linguagens mais bem pagas, exatamente porque ela requer um nível de responsabilidade técnica do desenvolvedor que é bem particular. Então, você precisa de desenvolvedores muito fortes, né? Além disso, simplesmente o ecossistema de C e C++, que é profundamente ligado ao Linux e enfim, é um, um grande leviatã que aparece em vários lugares, inclusive no próprio Rush. C++, ao contrário do que dizem, não vai sumir tão cedo, mas eu prevejo que são linguagens que, com o tempo, vão lentamente ceder espaço às alternativas. É o jeito que eu vejo as coisas hoje. Existem mercados riquíssimos que mexem muito com C e C++ por causa da questão de eficiência. Então, nenhuma surpresa aqui, C e C++ seguem pagando muito bem. Mesmo que aqui você tenha, por exemplo, video game development, que é uma indústria que famosamente paga muito mal. E isso puxa a média deles para baixo, né? Em quarto lugar, nós temos Bash, que é um erro estatístico aqui, né? É mais uma ferramenta de sistemas do que propriamente uma linguagem em si, mas provavelmente aparece aqui porque quem ganha bem coloca no currículo que mexe com Bash, então faz sentido que esteja aqui nesse aspecto, mas erro estatístico. Depois nós temos a BAP. Eu vou confessar à nobre audiência que eu não sou um grande conhecedor dos detalhes de ABAP. Eu sei que é uma linguagem que é da SAP e que tem um foco empresarial, que também não é nenhuma surpresa, afinal é da SAP. Dado esse fato de que é uma linguagem criada e sponsored, né, e patrocinada pela SAP, ela é, portanto, imediatamente o objeto de todos os meus preconceitos imagináveis, porque a, a SAP é uma empresa que eu tive o desprazer de mexer no código, de mexer nas ferramentas deles no trabalho, e assim, evidentemente, existem deficiências técnicas tão profundas no ecossistema de software da SAP que eu não esperaria que a BAP fosse bom. Eu gostaria muito de estar errado, mas também, de novo, não estou impressionado que está nessa lista, é uma coisa específica e que é uma demanda de gente que tem muito dinheiro ou que mexe com muito dinheiro. Então, não estou impressionado que quem mexe com a BAP provavelmente está muito bem na fita, está ganhando muito bem. E em segundo lugar, a minha, a sua, a nossa Rush. Rush é uma linguagem que figura
comumente entre as principais linguagens em alguns dos mercados que melhor pagam, particularmente, de novo citando Web3, blockchain, cripto, esse universo, DeFi, e não só DeFi, né? Não só Decentralized Finance, mas também Decentralized Applications, que é um nicho menor, mas que ainda assim paga muito bem. Eu acho que esse é um universo onde os programadores são muito bem pagos, apesar de não necessariamente ser fácil mexer, especialmente no lado de Rust, porque enquanto você tem Solana, por exemplo, que é uma plataforma de Web3, em que você vai mexer, você vai escrever programas Rust que são smart contracts, ou seja, eles são mais comerciais, com frequência você é requisitado para mexer o Rust para escrever código de infraestrutura Web3. Então, assim, ainda é código sistema. Além disso, outros mercados que o Rust figura cada vez mais são, de novo, software embarcado, back-ends em Rust e Systems Programming em geral, né? E esses são todos os mercados que geralmente pagam melhor do que pior. Então é por isso que e além disso, outra razão pela qual o Rust é tão bem colocado é que, no fim das contas, às vezes até por falta de existirem recursos mais amplamente, que é uma coisa que nós tentamos resolver no nosso canal, tem uma falta de programadores e o skill floor para Rust é muito alto. Então, tem muita demanda, nem tanta oferta e... Bom, tem muita demanda em termos relativos, né? Nem tanta oferta e é por isso que figura bem aqui. Ilustrando esse ponto do Web3 é que nós temos o número 1, que é Solidity. Solidity é uma linguagem dedicada para escrever smart contracts para o ecossistema Ethereum. Veja que como uma linguagem, ela só tem quase uma DSL, ela é uma linguagem geral, afinal você tem que ser capaz de fazer qualquer coisa em smart contracts, mas é quase uma DSL, porque ela tem um fim muito particular, né? E essa é a linguagem que é mais bem paga nesse ranking aqui. Nem sempre esse é o caso em todos os rankings, mas faz todo sentido para mim, porque esse é um mercado que geralmente paga muito bem, né? E essa é uma das razões pelas quais Rust também está bem colocado. Sigamos. Logo depois, nós temos um ranking parecido da Phaedra. Phaedra, eu não sei pronunciar o nome dos meus caros. O ranking em si, ele é grotescamente mal feito, a audiência vai perceber. Mas em alguns aspectos ele faz mais sentido do que o anterior. E esse ranking também é um pouco mais recente, ele indiscricionariamente acontece em 2025, né? Em primeiro lugar, aparece o Rush. Isso também é nos Estados Unidos. Por isso, assim, as cifras são mais infladas. Em primeiro lugar, aparece o Rush, com 150 mil dólares por ano, pelos motivos que nós já vimos. Golang figura aqui bem também, o que também não me impressiona, de novo, como eu disse. Scala e Kotlin estão aqui, e Swift também, ou seja, o free money do mundo mobile está representado. Scala, como nós já dissemos, também é uma linguagem que naturalmente paga bem. O nobre amigo colocou TypeScript diferente de JavaScript, que é uma coisa que eu não sou muito fã, e na verdade já é um pouco surpreendente essa posição aqui, né? Porque em geral, quem mexe com front ou quem mexe com back em JavaScript não está entre os mais bem pagos, na minha percepção das coisas. Fora que a barra está totalmente mal votada aqui, né? Solidity paga bem, eu esperaria que figuraria melhor nesse ranking também. Python, eu acho que paga na média, assim, tá? Faz sentido tá onde tá. JavaScript de novo, nós já falamos. A BAP aqui aparece pagando, não mal, né? Porque 105 mil não é um salário mal, mas já figura abaixo de outras. Então, mas eu sinceramente esperaria que a BAP fosse pagar melhor. Talvez seja uma particularidade do mercado americano. Depois nós temos Ruby, que também está terrivelmente mal plotada e também fora da ordem aqui. Mas que eu imaginaria que se fôssemos levar em conta só o ranking em si, faz sentido aqui. SQL não é nenhuma linguagem de programação. CC++ nós já falamos e não faz sentido que esteja tão baixo aqui. Elixir é uma linguagem bem de nicho, né? Eu não saberia dizer bem como é o mercado. E finalmente Java também mal plotado e mal posicionado. Faz sentido que a tendência é que fique cada vez mais embaixo. E em algum momento no futuro a gente vai poder falar mais sobre isso. Esse ranking, a parte de baixo é mais confusa, mas a parte de cima, ela reflete bem o jeito que eu vejo as coisas. E em seguida, nós temos o Glassdoor. Na falta, infelizmente, no mercado europeu, os dados de salário, eles não são tão ricamente descritos como eles são nos Estados Unidos. E aí eu tive dificuldade de mostrar para vocês um gráfico bacana, um dado bacana que representasse bem. Mas eu acho que isso aqui
esse número que eu estou mostrando no Glassdoor significa? Porque ele representa bem o jeito que eu entendo que costumam ser os salários em Rust na Europa. Em Berlim, eu moro na Alemanha, e aqui na Alemanha, em Berlim, é onde você frequentemente tem mais empresas de software que elas são startups, que elas estão rodando com venture capital e elas estão tentando emplacar alguma coisa inovadora. Eu acho que isso representa bem a maioria dos trampos de Rust que você vai encontrar, porque eu moro especificamente no sul da Alemanha, que é uma região onde a maioria dos empregos de software eles são mais voltados para o setor industrial, porque tem a Mercedes, BMW, e entre um monte de outras empresas aqui que são essencialmente empresas industriais. E as vagas de Rust são nessa direção, são empresas maiores, etc. Mas eu acho que em Rust em particular, até porque essa é uma indústria que ela evolui lentamente, ela muda lentamente, em Berlim você vai ter mais espaço em Rust. E veja que a faixa fica entre os 80 e 90 mil. Para ter uma noção, um cara que mexe com Python, enquanto que a média aqui vai ser uns 85 mil, o cara que mexe com Python, a média dele vai estar na faixa dos 65 mil. Os caras que ganham bem em Python, eles vão chegar nos 70, 70 e poucos. Os que ganham mal, eles vão chegar nos 50 e muitos por aí. Esse é o universo onde eles vivem. Se você olhar para um cara que mexe com C++, aí ele provavelmente não vai chegar os 10% mais bem pagos não vão chegar nos 90 mil. Eles vão chegar um pouco antes, os 85. E os mais mal pagos, nos 75, 70. Aí você já vê que tem uma sobreposição das faixas, né? Aqui está dizendo que o máximo é 92 mil no Glassdoor, mas eu sei de fato que isso não é necessariamente a verdade. Assim, tem empregos que pagam melhor do que isso em Rush, em Berlim mesmo. Mas a faixa aqui é bem essa mesmo e, em geral, realista. E continuando, nós temos, bom, um post do Medium, né? Esse post do Medium eu quis trazer porque tem um dado interessante. Não vão ser os dados assim que tem a maior confiabilidade imaginável, né? Com todo respeito os caros camaradas do Calyptus, que escreveram em 2023, já está um pouco velho, para falar a verdade, mas acho que não mudou tanto de lá para cá. O gráfico interessante aqui é esse, em que ele está aqui analisando os salários de desenvolvedores Rush. Eu achei que nesse apanhado aqui, a diferença entre a União Europeia e os Estados Unidos não está tão grande, mas talvez seja porque aqui ele está mostrando o mínimo salário e o máximo. Eu imaginaria que a média nos Estados Unidos estivesse mais para cá, para cima, enquanto que a média na Europa tivesse um pouco mais para baixo, talvez um bocado mais para baixo. Mas dá uma noção de quais são os limites. No Reino Unido, mostra que é um lugar onde os programadores geralmente recebem relativamente mal, então não estou impressionado que esteja tão abaixo da região europeia. E no global, você vê que o mínimo é mais baixo, mas o máximo é mais alto. Eu imagino que esse global aqui, naturalmente, ele não inclua esses três, né? Então eu fiquei curioso de saber quem é que tá ganhando 250k para mexer com Rush. Eu preciso fazer uma entrevista aí, viu? Aqui também ele mostra, baseado se você for júnior, pleno ou sênior. Veja que em Rush não tem muita noção de sênior, né? Ou melhor dizendo, não tem muita noção de pleno. Todo mundo que mexe com Rush é sênior. O júnior meio que existe, mas as vagas são raras, né? Então, você basicamente tem que ser bom em Rush para conseguir um emprego. Mas, se você conseguir um emprego, você é muito bem pago. E existem vagas. Tem esse survey feito pela iTent.io, os nossos caríssimos amigos. E aqui ele mostra o salário mensal, na verdade, aqui. O que ele quer mesmo é comparar com a Polônia, né? O país de onde o cliente desse survey vem. Mas aqui mostra mais ou menos uns brackets, assim, né? Os limites de quanto você recebe por mês. E isso aqui, imagino eu, seja bruto. Então, nos Estados Unidos, você vai de 13 a 20 mil dólares por mês, que é muito bem pago. Na Suíça, você até pode receber mais, porque é um lugar que famosamente paga bem. Eu imaginaria que a média aqui na Suíça seja mais alta que no resto da Europa, e talvez até mesmo, no mínimo, comparável aos Estados Unidos. Apesar de que, se você for brasileiro, trabalhar na Suíça é relativamente difícil se você não tiver cidadania europeia. Fica a dica aí. E aqui você tem outros países ricos e mais ou menos a mesma faixa, né? Ganhando bem. Mas repare que mesmo num país pobre, pegue a Polônia, por exemplo, né, que é um país renda média europeu. Descontados os impostos, você vai terminar com uns 3 mil dólares aqui. E se você ganhar 3 mil dólares na Polônia, você está muitíssimo bem. Então, mesmo que você realmente viaje e vá para um país outro país de renda média que não é o Brasil, você ainda está muito bem. Esse é o que eu queria ilustrar aqui. E seguindo, nós temos
o report da JetBrains, né? Os reports da JetBrains são sensacionais, eu sugiro vocês verem. Tem um monte de coisa interessante aqui, como o quanto que as pessoas usam cada linguagem. É um negócio lindo. Veja como o Rust está em ascensão, né? Mas o gráfico que eu queria mostrar aqui, particularmente, veja como ele fala que Go e Rust são as linguagens mais adotadas, e ele se pergunta se Rust vai vai ser trocado por Rust. Esse survey aqui é interessantíssimo, sugiro vocês lerem, mas particularmente aqui eu queria mostrar o Promise Index, né? Que é, de acordo com algumas métricas de mercado, quais as linguagens que eles recomendam você aprender mais daqui para frente. E repare que aqui você não vai ter só esses up-and-comers como Rust e Go. Aqui você vai ter linguagens totalmente consagradas, como é o caso de TypeScript, como é o caso de Python. Mas repare que Rust pontua 198, quase o máximo, só perde para TypeScript, porque simplesmente, né, de acordo com eles, o império do JavaScript não vai cair tão cedo. Então veja que, especialmente comparado aos verdadeiros rivais de Rust, que são C++ e C, quanto que vale a pena aprender é uma diferença grande. E esse é um survey assim que eu levo muito a sério tudo que eles falam aqui. Inclusive tem outros surveys grandes que eu nem respeito tanto quanto esse aqui, particularmente. Nós vamos passar por algum deles, mas antes disso, tem esse outro survey aqui da Zero to Mastery, né, que é uma escola de linguagens, em que ele mostra a abertura de empregos em 2024 e 2025. Pô, Python é gigante, né? Python tipo, abriu 30 mil vagas nos Estados Unidos como se não fosse nada. SQL não deveria estar aqui mais uma vez. Java crescendo. JavaScript também crescendo, também com TypeScript bem colocado aqui pelos criadores. Golang também um pouco mais modesto, mas também numa perspectiva de crescimento. O Rust também, mas repare que C++, das grandes linguagens, é a primeira que mostra uma redução na quantidade de vagas abertas no mercado americano em 2024 e 2025. Enquanto que você não vê o efeito imediato, eu imagino que essas duas linguagens, mas principalmente o Rust, vão ser as receptoras dessa mudança de mercado, né? Uma parte do mercado está se movendo para longe de C++ e vão, eu prevejo, na direção de Rust. Um certo grau, esse também é o caso com C Sharp por causa das aplicações de sistema. E aqui no final nós temos aí os moribundos, né? PHP e o Ruby. E falando de grandes servers que eu não tenho tanto respeito assim, mas que vale a pena mostrar, esse é o survey do GitHub, né, de contribuições. Eu acho que não é uma métrica que fala tanto assim, né? Mas é uma métrica que fala. Por que eu digo isso? Porque entre as gigantes vai ter sempre muito mais repositórios sendo criados, né? Mas assim, o que se faz nesse repositório, a importância dos repositórios é uma coisa que acaba não aparecendo. Mas enfim, o que eu queria mostrar é que Python e TypeScript, sem dúvida, as gigantes continuam gigantes, mas entre as outras que mais crescem, essa aqui é o top 10 das que mais crescem, né? Você tem Go, nenhuma novidade, HCL, Kotlin, Dart e logo após você tem Rust. E o Rust é a última das linguagens assim que a maioria das pessoas conhece, talvez HCL também nem tanto. O resto, daqui para baixo, são linguagens que apresentaram um grande crescimento, exatamente porque elas não eram grandes para começo de história, né? E é por isso que elas figuram assim. Então, Rust é a última das linguagens que realmente você vê figurar em soluções comerciais mesmo. E continuando, esse aqui, para o vídeo não ficar longo, talvez nós paremos por aqui. Esse aqui é o survey do Stack Overflow, e aqui tem uma métrica que eu gosto muito. A métrica Admired and Desired, né? São duas métricas, na verdade. O que significam elas? Admired, que está aqui em azul, significa que, ou melhor dizendo, né? Azul é Desired. Desired, que está em azul, significa o quanto os desenvolvedores que responderam ao survey, quantos deles eles querem começar a mexer nessa linguagem. Então, eles desejam aprender essa linguagem. Enquanto que o vermelho, que é o Admired, você que já mexe na linguagem, o quanto de vocês querem continuar utilizando essa linguagem? Você gosta de mexer nessa linguagem? Essas são métricas importantes porque uma diz qual é o potencial de crescimento de uma linguagem. E a outra, ela diz qual o potencial de retenção dessa linguagem, ou seja, quem começa a mexer, quem vai continuar mexendo. Então, a primeira tem muito a ver com a popularidade da linguagem, no sentido de quantas pessoas conhecem e tal. Mas a segunda tem a ver com qual é o real prospecto de crescimento da linguagem, porque as pessoas que estão lá vão continuar. Então, o crescimento vai ser real, né? Não vai ser a gente vai começar a mexer e depois vai largar. Então, assim, quão consistente vai ser o crescimento baseado associado ao desire, né? E aqui vemos. Python, claro, é monstruosa, tem um desire
ridículo de 40% e um admired bom, de 56%. Muita gente que mexe com Python quer continuar mexendo com Python. SQL não conta, HTML também não. JavaScript, já você veja que a diferença de desired e admired é curto, né? Muita gente quer mexer com JavaScript porque JavaScript é enorme, mas relativamente pouca gente quer continuar mexendo com JavaScript depois. Tá, relativo aos vizinhos, né? Claro. TypeScript nem tanto, né? Já dá uma melhorada significativa no aspecto de admired. E repare que logo após Rush já é tipo... Primeiro que Rush se compara aos erros estatísticos e às gigantes, né? Python, JavaScript e TypeScript. Logo depois, e é seguido por gigantes também, Go, C Sharp, C++. Rust já aparece aqui com 29%, mas o admired de Rust, o percentual dos usuários de Rust que querem continuar mexendo com Rust, ele é absurdo, de 72,4%. E repare que esse é o maior do server inteiro. Tem outras linguagens também, Gleam, Elixir, Zig, que inclusive são linguagens que tipo, meio que estão na mesma geração de Rust, em algum grau, que também tem um nível muito alto de admired. Mas Rush é o maior de todos. E é o único que passa dos 60% entre as linguagens grandes, por assim dizer. Isso serve para ilustrar como que o crescimento de Rush é um crescimento sustentável. Eu acho que por esse vídeo nós já assim ilustramos bem não só o fato de que o Rust é uma linguagem que sem dúvida paga muito bem, e isso não deveria ser na verdade, Rust é uma linguagem que paga muito bem e se você compreende um pouco do mercado, isso não deveria surpreender você. Mas se você não compreende, talvez você seja surpreendido e com razão. E também que, mais do que isso, que Rust é uma boa aposta. Porque a tendência é que no futuro os rivais de Rust vão diminuir e o Rust vai aumentar, vai crescer na sua proporção do mercado. Então, com isso você vai ter... eu não sei se você vai realmente ter mais salários mais altos. Talvez não, né? À medida que a linguagem vai se popularizando, vagas que pagam pior vão começar a ficar mais comuns. Mas, ao mesmo tempo, essas vagas que pagam pior, como nós já vimos, elas pagam melhor do que as alternativas, na média. Então, nessa dimensão, o Rust também vai muito bem. Então, respondendo a nossa pergunta, vale a pena aprender Rust em 2025? Principalmente porque aprender Rust em 2025 é uma escolha que visa os anos depois de 2025. É uma aposta no futuro e não no que vai daqui para baixo, como tem muitas alternativas que nós vimos aqui, né? Linguagens que foram gigantescas no passado e que elas estão desaparecendo. Essa foi a conclusão que nós chegamos no vídeo de hoje. Talvez não tenha sido uma surpresa, mas eu espero que nós tenhamos entendendo melhor o que significa a aposta em Rust em 2025. É claro, naturalmente, é uma aposta que tem uma dimensão um pouco de high cost, high rewards, né? A disponibilidade de trabalho em Rust, especialmente no Brasil em si, ela não vai ser a mesma que você vai ter mexendo com Python, sem dúvida nenhuma. Mas o que você tem prospecto de ganhar, isso sim. Rust é uma das melhores linguagens que existe no momento e é uma linguagem que tem um prospecto de crescimento muito forte. Eu agradeço demais a audiência, a atenção. Muitíssimo obrigado, um grande abraço e tchau, tchau.